Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar com mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei?
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entremente os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-me comigo. Bom, daí por diante, ele não deita com a mulher do patrão. Ela arma uma cena, porque ele sai correndo, deixa a capa, ela fala para o marido que ele que a assediou. José é preso, na prisão, injustamente, obviamente, porque ele não tinha aceitado deitar-se com a mulher do Potifar. Na prisão ele conhece mais 2 outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó. Esse copeiro e esse padeiro de Faraó tem um sonho, ele interpreta o sonho dos dois, o sonho acontece, e quando um deles é liberto, ele diz: lembre-se de mim quando você estiver lá fora, porque eu estou aqui injustamente. O padeiro, o copeiro, não se lembra dele, não fala nada para o Faraó, mas 2 anos depois, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, aí o copeiro lembra dele e fala: tem um homem lá na prisão que interpretou meu sonho e deu certo. Faraó manda chamar, ele interpreta o sonho de Faraó, 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de muita seca, de muita fome. Faraó o constitui governador, ele fica com autoridade, com poder. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Nos 7 anos de abundância ele guardou muito cereal, o Egito ficou muito bem, todas as pessoas iam ao Egito para conseguir alimento nos 7 anos de seca, nos 7 anos de fome, e foram os irmãos de José e lá o encontraram. Ele foi benevolente, ele devolveu o dinheiro que os irmãos pagaram pelos cereais, mandou chamar o pai e viveram felizes para sempre. José morreu no Egito com honras e glórias. Muito bem. Para que existe uma história dessa na Bíblia? Para que faz parte da palavra de Deus
uma história dessa? São exatamente histórias que nós precisamos, sabe, não sei se alguém aqui é desse tempo, mas alguém lá no fundo, Sérgio, o amigo do Sérgio, que eles agora estão assim de amigo, ele e o Jandercio. Eles são do tempo que a gente dizia assim, moral da história. Moral da história. Moral da história. Essas histórias estão aqui para a gente tirar a moral da história, para a gente entender, para a gente aprender e para a gente copiar, para a gente procurar viver. E essa história é uma das histórias mais bonitas da palavra, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Eu, logicamente, não deu para ler tudo e quero passar isso como lição de casa essa semana, que vocês leiam Gênesis do 37 ao 50, são 13 capítulos, não dava para ler tudo. Mas se a gente pegar esses 13 capítulos e ler um por dia, e quando acabar o último voltar para o primeiro, e quando acabar o último voltar para o primeiro, e quando acabar o último voltar para o primeiro, até a gente conseguir viver como José. José era um homem, como eu, como você. José tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha armações contra ele, tinha injustiça, tinha Deus, tinha uma orientação, uma obediência ou uma desobediência. José era um homem. José não era um anjo, José não era alguém que tinha poderes sobrenaturais. Ele tinha dons de Deus pela intimidade dele com Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ver esses personagens bíblicos, ver tudo que eles viveram e copiar, e tentar até conseguir viver como eles. José era um gurizinho querido, o pai gostava dele, foi vítima de inveja. Quem não foi vítima de inveja nesta vida? Inveja do colega de trabalho, inveja, às vezes a gente nem entende por que é invejado, mas tem sempre alguém para ter inveja da gente. Às vezes a gente pensa assim, gente, mas eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada de muito grandioso. As pessoas têm inveja, o inimigo se levanta contra as nossas vidas, como se levantou contra a vida de José. Os próprios irmãos se levantam. José sofreu, José foi humilhado. Sabe o que é ser jogado num buraco, numa cisterna? Depois José foi vendido, foi embora, levaram José embora como escravo. Ele que era filho de uma família que tinha posses, eles estavam apacentando, tanto é que quando teve fome, eles tinham dinheiro para ir lá no José comprar mantimentos. Quando eles voltaram, vocês vão ler, eles foram uma vez, aí José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. José mandou que os irmãos voltassem para a casa do pai, porque o pai não foi da primeira vez. O pai mandou levar o dobro de dinheiro. Eles tinham dinheiro, eles não eram coitadinhos, eles não eram pobres. Ele foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. E o texto fala que quando os irmãos o venderam, ele chorou, ele clamou, ele pediu para que os irmãos não fizessem isso com ele. Depois, quando ele vê os irmãos, que ele já é governador do Egito, quando ele vê os irmãos, ele chora, ele se esconde para chorar, porque ele ficou comovido de ver os irmãos. E chegou aonde chegou. Fica de tarefa para casa, que vocês leiam nessa semana, mas leiam mesmo, leiam com calma, leiam devagar, leiam meditando, leiam vendo o que aconteceu na vida de José, como José reagiu, e aonde, a que triunfo Deus levou José. Do 37 ao 50 é a história de José. E o que nós aprendemos com essa história de José? Tem tanta coisa para ser aprendido com a história de José, mas algumas coisas
eu ressaltei. Apesar de José ter chorado, apesar de José ter pedido que não fizessem isso com ele, porque a alma dele existia, José permitiu que o plano de Deus fosse cumprido na vida dele. Isso tudo era um grande plano de Deus. Se ele não fosse vendido, ele não teria chegado ao Egito e ele não teria sido governador do Egito. Ele não teria sido o primeiro homem de Faraó. No final ele fala para os irmãos: vocês quiseram me amaldiçoar, mas me abençoaram. Me abençoaram e abençoaram a toda a minha família, porque agora eu tenho cereais para alimentar vocês. Senão todos nós, comigo lá também, teríamos morrido de fome. Então isso é um grande ensinamento. Gente, eu estou há 20 anos à frente de uma igreja, e raríssimas vezes eu vi pessoas permitirem que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. As pessoas se espanam, as pessoas murmuram, as pessoas desviam, as pessoas tomam outro rumo, as pessoas começam a fazer pela mão dela, começam a ter justiça própria, orientação própria, entendimento próprio, e saem do plano de Deus. A gente observa, a gente olha, a gente vê, a gente alerta, e não adianta nada. E não adianta nada. Existia um grande plano de Deus. Foram as maneiras que Deus encontrou para fazer com que José chegasse no Egito. Em alguns momentos ele chora, ele pede, mas ele não faz nada pelas próprias mãos. Ele não tenta fugir, ele não tenta subornar, ele não faz nada. Ele chora, ele ora, e o tempo inteiro Deus, o texto diz, Deus era com José, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele porque ele estava no centro da vontade do Senhor. Quantas vezes a gente vê irmãos completamente fora da vontade de Deus, e o irmãozinho vai, o irmãozinho faz do próprio querer, o irmãozinho quebra a cara, está na cara que não é vontade de Deus, mas é vontade própria, e a pessoa argumenta, e a pessoa vem e me explica, quer me convencer como se alguma coisa mudasse na minha vida. Se cada um quebra a cara, o único que chora é quem quebra a cara, não sou eu. Eu quebro a cara pelos meus erros. E a pessoa vem cheia de argumento e quer me convencer, e quer mostrar, e quer provar e comprovar que aquilo é o que tem que ser feito, e vai e quebra a cara. José não fez nada para interromper o plano de Deus. Ele não subornou, ele não mentiu, ele não argumentou. Ele tinha certeza que Deus estava no controle da vida dele. Ele não fez nada com as próprias mãos. Nada. Deus era com ele o tempo inteiro. Sabe por que as coisas na nossa vida não deu certo? Porque nós saímos da vontade de Deus. Nós saímos do plano de Deus. A nossa parte é estar debaixo da palavra de Deus. A nossa parte é ter certeza que o diabo não pode tocar. E isso somos nós que fazemos. E isso somos nós que temos que fazer. E isso somos nós que avaliamos. Se a sua vida está debaixo das asas de Deus, se a sua vida está sob o controle de Deus, se a sua vida está na palavra de Deus, te aquieta, irmão. É o plano de Deus. Ou vocês acham que nos primeiros tempos, imagina um menino, 17 anos, que é vendido e vai embora para um outro lugar, sem ninguém conhecido, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem dinheiro, sem nada. Chega lá, ele é vendido para um outro homem que ele não sabia quem era. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. Primeiro ensinamento:
Ele não fez nada para atrapalhar o plano de Deus. Atrapalhar o plano de Deus. É só o que nós vemos na igreja, irmãos. As pessoas tomando atitudes, as pessoas fazendo justiça própria, as pessoas não dando lugar à ira de Deus, as pessoas pondo os pés pelas mãos, as pessoas fazendo concessões. José não fez nenhuma concessão. Vocês já imaginaram o medo de José na hora que a patroa começa a falar para todo mundo que ele a assediou? Era José, um pobre coitado perdido no Egito, sem ninguém para defender. Vocês viram José levantar a voz e se defender? José confiava em Deus. Amém. José dava lugar à ira de Deus. Ele não tinha justiça própria. Quando ele falou lá para o copeiro: a hora que você sair daqui, fala para o faraó que eu estou aqui. Não adiantou nada. Confiar em homens é a pior coisa do mundo. Ele confiou em homens, não adiantou nada. O cara nem lembrou dele quando ele saiu da prisão. José não fez concessões. Nós fazemos concessões com o diabo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós mentimos achando que isso vai nos livrar de alguma coisa. Nos livra sim, nos livra do poder de Deus. Nós mentimos no imposto de renda. Nós mentimos aqui, nós mentimos ali, nós sonegamos aqui, nós sonegamos ali. Nós armamos aqui, armamos ali, abrimos concessões. Quem será que de nós teria a coragem que José teve, falando para a mulher: eu não vou deitar com você, senhora. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou trair o seu marido que confiou em mim. Primeiro aprendizado: José não atrapalhou o plano de Deus na vida dele. José permitiu que o plano de Deus acontecesse. Porque para nós agora é muito fácil ler essa história e ver toda essa maravilha. Mas ele, quando estava lá, dentro da cisterna, ou quando ele estava vendido para a mão dos midianitas, ele jamais ia imaginar aquele final de chegar governador do Egito. Ele estava ali sozinho, com medo, apavorado, inseguro. Ele só tinha Deus. Ele não conhecia o final da história quando ela começou a se transcorrer. Mas mesmo assim, ele não abriu concessões, ele não fez desvios, ele não quis fazer nada para se ajudar, para se proteger, para se livrar, para se justificar. Ele foi com Deus. Deus era com ele e ele com Deus. Foi injustamente para a prisão. Foi quieto. Aonde ele passava, terceiro aprendizado do texto, ele era uma bênção. Ele era uma bênção. Ele era uma bênção para o pai, porque o pai gostava dele, porque ele era um bom filho. Ele era uma bênção na casa de Potifar, que Potifar prosperou com José. Ele foi preso injustamente, na prisão ele era uma bênção. É isso que nós temos que ser, irmãos. Uma bênção, por onde quer que nós passemos. José, por onde passava, deixava um rastro de limpeza, deixava um rastro de respeito, deixava um rastro de consideração. Vocês viram aqui José brigar com alguém, xingar alguém, se levantar contra alguém, fazer inimizade? Por onde ele passava, ele era uma bênção. Ele saía e deixava respeito. Ele saía e deixava a porta aberta. Ele saía e deixava, sabe o que? Bênção. Quando ele saiu da casa de Potifar, humilhado, e injuriado e caluniado,
O que ele deixou lá atrás foi um monte de bênção, porque toda a vida de Potifar prosperou enquanto ele estava lá. Ele deixou bênção. Vejam quantas lições, quantos aprendizados nós temos com José. Ele foi uma bênção quando ele estava com honras e glórias na casa de Potifar, mas ele foi uma bênção quando ele estava preso injustamente na masmorra. Ele continuou sendo uma bênção. É isso que é um homem de Deus, é isso que é uma mulher de Deus. Não é o que nós temos visto por aí, não mesmo. É possível viver isso. O diabo é que mente e diz para a gente que não é possível. É possível dizer não ao erro, é possível dizer não à corrupção, é possível dizer não a Satanás e seu reino, é possível dizer sim ao reino de Deus. É possível. O Senhor nos dá as armas, o Senhor nos dá a unção, não é na nossa própria força. José foi sendo levado por Deus para um plano. Quantos bons planos Deus não pode ter nas nossas vidas que não acontecem? Porque nós argumentamos, porque nós fazemos justiça própria, porque nós colocamos o nosso plano, porque nós fazemos com a nossa própria mão. José deixava a carreira ser cumprida. José era uma bênção. José perdoou. Verdadeiramente ele perdoou. Perdoou tanto que quando os irmãos chegaram para comprar os cereais, vocês vão ler que ele vendeu os cereais para os irmãos. Os irmãos chegam, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem, ele tinha outro nome. Só ele que tinha alimento. Os irmãos compram o alimento dele, ele vende o alimento para os irmãos, só que ele manda colocar dentro dos sacos o dinheiro de cada irmão que pagou por aqueles cereais. Quando os irmãos chegam de volta, que vão abrir os sacos, tinha o cereal, o saco estava cheio e tinha o dinheiro de volta. Depois ele manda chamar o pai, dá o melhor lugar para eles morarem, os apresenta a Faraó. Ele honra o pai, ele honra a família inteira, ele coloca a família para morar em Gósen, ele perdoa verdadeiramente. Nessas alturas ele já era governador e homem de confiança do Faraó. Deus foi levando José a vitória, a glória e a honra, da mesma maneira que ele quer levar cada um de nós. Sabe por que nós não chegamos? Porque nós não deixamos o plano de Deus ser cumprido nas nossas vidas, porque nós colocamos as nossas mãos, porque nós fazemos justiça própria, porque nós queremos entender. Você acha que José tinha capacidade de entender alguma coisa? Ele era, dos 12 filhos, ele era o 11, ele era uma criança. Você acha que ele podia entender por que os irmãos o estavam vendendo? Não podia, era um absurdo, era uma coisa sem propósito. A gente não tem que entender, a gente tem que obedecer, a gente tem que aceitar. Ou nós cremos, irmãos, que Deus tem o controle da nossa vida, ou nós não cremos. Acontece que nós não cremos. Nós queremos que Deus tenha o controle da nossa vida, mas nós vamos orientando Deus. Olha, Senhor Deus, aqui o Senhor faz assim, porque aqui eu quero assim. Ó, Senhor Deus, aqui o Senhor faz assim, porque eu quero assado. Nós planejamos a nossa vida, nós organizamos o nosso trabalho, nós organizamos a nossa empresa, nós organizamos as nossas férias.
A gente só pede o aval de Deus para as nossas férias. A gente não pede o plano de Deus para as nossas férias. Nós fazemos a reserva no hotel, nós alugamos a casa, enchemos o tanque do carro, aí nós pedimos o aval de Deus. Senhor, abençoa, põe seus anjos na frente, do lado, atrás desse carro, para não acontecer nenhum acidente, põe seus anjos para me guardar de todo mal. Será que era a vontade de Deus? Será que era a vontade de Deus? Vamos combinar, igreja? Ninguém põe a vida diante de Deus. A gente faz planos para Deus avalizar. Nós queremos que Deus faça o que nós planejamos, e que não aconteça nada ruim, porque aí é o diabo. Vocês viram quanta coisa ruim aconteceu? Vendido, preso, humilhado, caluniado, mas era a vontade de Deus. Deus estava preparando esse homem para uma grande vitória. Nós não podemos, irmão, chegar na grande vitória com o caráter podre que nós temos. Podre. Nós temos um caráter que só quer vantagem para nós mesmos, que só enxerga nós mesmos, que só luta por nós mesmos. Por isso que nós organizamos tudo isso, sabe? Nós abrimos concessão o tempo inteiro, nós vamos na casa de quem não deve, nós nos expomos a demônios que não deveríamos nos expor. Ah, mas é minha avó, minha tia, minha sogra, minha mãe, e vamos fazendo compromisso com o capeta. Aí não estamos no plano de Deus. Aí a vitória não chega nunca. A vitória não chega nunca, porque Deus não dá aquilo que vá nos atrapalhar. Como que Deus vai pôr a vitória na mão de uma pessoa que não está pronta? José não foi direto a ser governador do Egito. José passou primeiro pela experiência de Faraó, de Potifar. Ele foi aprendendo, sabe? Mas ele sempre dizia: eis-me aqui. Desde a primeira vez que o pai deu uma ordem, você vai lá ver seus irmãos, ele disse: eis-me aqui. Aparecia a chance de situações fora da palavra, José falava: não vou, não faço, não faço, eu não vou deitar com você. 90% dos homens dessa igreja iam pensar assim: dá uma pegadinha nela, ela calma e pronto. O Roberto não gostou do 90%. Vamos abaixar para 75%. Não, acho que daqui nenhum homem faria isso, mas lá das outras igrejas que eles vão fazer, né? Aqui é tudo santo, é da outra igreja que faz. Foi preso. Ele foi preso. Do jeito que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Do jeito que o outro foi para a cova dos leões. Mas era o plano de Deus. José não abria concessões. Talvez a gente não seja tentado e exposto a situações tão dramáticas como ser cortejado pela mulher do patrão. Mas nós somos cortejados pelo gerente do banco, pelo guarda de trânsito, pelo vizinho, e vamos abrindo concessões, e vamos saindo da vontade do plano de Deus. Deus vai perdendo autoridade na nossa vida, Deus vai perdendo acesso à nossa vida, porque nós passamos a ser enlaçados pelo inimigo. O plano de José era viver a vontade de Deus. Talvez esse não seja o nosso plano prioritário. Talvez o nosso plano prioritário seja ter uma vida em ordem. Mas viver a vontade de Deus, irmãos, é muito mais do que ter uma vida em ordem. Viver a vontade de Deus, leva meu Pai ao centro da tua vontade. E viver no centro da vontade de Deus não é ter uma vida certinha. Ter uma vida certinha é obrigação civil. Ter uma vida certinha é obrigação de cidadão. Porque não tem nada de errado ir para Florianópolis e voltar preta, mas pode estar absolutamente fora da vontade de Deus.
Não estou dizendo que está, estou dizendo que pode. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Deixar as coisas acontecerem segundo a vontade de Deus. Antes de Deus pôr a mão, nós já estamos com o nosso esquema pronto. Já estamos com o nosso esquema pronto. Largamos Deus, largamos a congregação, largamos o reino, largamos os estudos, largamos tudo. E vamos satisfazer a nossa carne. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, Senhor, mas eu até vou na igreja domingo, né? Vou quinta e domingo, já, você quer mais ainda? Deus não quer que a gente venha na igreja quinta e domingo. Deus quer a nossa vida por inteira, tudo. Tudo. Para quê? Porque Ele é chato, ranzinza. Não, porque Ele quer nos levar à mesma glória que Ele levou José. Amém. Ele quer nos levar ao mesmo lugar de honra que Ele levou José. Mas para isso Ele precisa poder levar. Como que Ele vai levar para a glória, para a honra, se nós vamos por outro caminho? Ele quer nos levar para lá, mas nós queremos ir para lá e vamos, né? Porque Ele não amarra pé de ninguém. Muitas vezes nós estamos com a vida certinha, mas completamente fora do plano e da vontade de Deus. José venceu o mal com o bem. Porque, vamos combinar, se fosse a Lula com sangue paraguai, a hora que os irmãos chegassem no Egito, ela falava, é agora que eu desconto tudo. É agora. Ele venceu o mal com o bem. Ele deu cereais, não cobrou, e depois os colocou para morar no melhor lugar que tinha lá. Ainda levou-os, o faraó conheceu, ó, esta é a minha família. Eram 70 pessoas quando chegaram no Egito, e ali cresceu o povo de Deus, né? Ele perdoou, ele honrou, ele venceu o mal com o bem. Agora, por que José conseguiu fazer tudo isso? Por que José conseguiu fazer tudo isso? Porque é muito bonito quando a gente canta aqui, na alegria é viver feliz, na fartura, outra coisa de pão. Deixa faltar um dia pão, para ver o fuá que vocês fazem. Deixa faltar. Deus vai tudo muito bem enquanto está acontecendo o que a gente quer, o que a gente acha que tem que acontecer. Olha, Senhor, segunda e terça eu faço isso, quarta e quinta eu faço aquilo, quinta noite eu vou na igreja, tá? Sexta e sábado eu faço não sei o que, domingo eu vou na igreja, tá bom, né? Baliza aqui. É assim que a gente faz. Nós fazemos o plano. Nós determinamos o que Deus tem que fazer para nós. Esse aqui, ele cantava uma musiquinha assim: deixa Deus me levar, Deus leva eu. Deixa Deus me levar, Deus leva eu. Não conhece hino, Larissa? É do Zeca Pagodinho. Deus não leva a gente, irmãos. Nós caminhamos pelos planos que nós fazemos. José tinha convicção absoluta que Deus tinha o controle sobre a vida dele. Então aí sim, quando nós nos avaliamos, quando nós nos examinamos e dizemos: Senhor, minha vida está na palavra, tudo o que eu podia fazer eu fiz, o que está fora da palavra eu não consigo colocar, está aqui no teu altar, Senhor. Agora cuida da minha vida. E crer. Nós não temos fé. Vai tudo muito bem quando vai acontecendo aquilo que nós queremos. Quando sai alguma coisa do nosso plano, nós esperneamos, achamos que é vontade do diabo. Não é por aí, igreja. Nós temos que ter ao nosso exame sincero de nós mesmos: Senhor, eu não tenho nada para consertar na minha vida.
Minha vida está inteira aos seus pés. Pode vir a Polícia Federal e quebrar meu sigilo bancário, e quebrar meu sigilo telefônico, e olhar meu imposto de renda, pode olhar minha mulher, vai dizendo... Ele falou que nem a mulher dele sabe o sigilo da internet dele. Gente, eu achei aquilo fim do mundo. O meu sigilo, a Isilda sabe, o Ney sabe, a Nana sabe, todo mundo sabe. E por que não pode saber? Não tem nada errado. Para que essa história que nem a minha mulher sabe? É privacidade, é capacidade, é capeta isso. Porque é oculto. O que essa história de minha mulher não poder saber o sigilo? O que tem lá que ninguém pode ver? Todo mundo pergunta para a Isilda. A Isilda que sabe todas as senhas do meu banco, eu não sei. Todas na internet, essas coisas tudo. Mas sabe o que aconteceu ontem no shopping? A moça da loja falou assim para mim: eu vou falar com o senhor no WhatsApp. Falei: que é isso, moça? Para mim, WhatsApp é curso de inglês. Ela falou: então manda uma mensagem. Falei: não manda não. Você faz prim, eu falo alô. Que WhatsApp agora? Para me vender um relógio, ela precisa falar no WhatsApp? Eu não sei Deus o que é isso, nunca tinha ouvido na minha vida. Eu falei: o que é isso? Ah, não é o WhatsApp? Como é? Bom? É mais complicado. Diz que não pode dar o sigilo. Nem para a mulher. O que será que tem? Eu fiquei curioso. Falei: o que será que tem naquele celular, naquele troço dele? Então, a hora que sua mulher vai poder pegar a sua senha, a Sandra tem a sua, Charles? Você mentiu agora. A hora que a Polícia Federal, a mulher, o amigo, a secretária, o irmão da igreja, todo mundo poder investigar a sua vida limpa. Gente, que mais liberdade do que isso? Você já pensou que duro que deve ser seguro o celular toca, carro o celular e sai vazado? Presta atenção aqui na igreja, tem gente que toca o celular, a pessoa vai lá atender o celular, porque não tem no meio da gente. Presta atenção, quem foge para atender celular tem pecado. Lógico! Para me incomodar. A Lula tem sua senha, velho? Você ficou vermelho. Bom, quando então a gente tem uma vida que está tudo limpo, tudo em ordem. Gente, a gente tem áreas de dificuldade, todo mundo tem, mas aí a gente chega e fala: Senhor, nesta área aqui, eu já fiz de tudo para consertar, não tem, mas fiz de tudo de verdade. Não consigo. Está aqui nas suas mãos. Coloca na luz. Pronto. Aí você deixa Deus te levar. Então, José tinha convicção que Deus tinha o controle da vida dele. A gente não tem. Primeiro, a gente não tem convicção, porque a gente estrila, grita e se incomoda quando as coisas acontecem. Se veio de Deus, por que gritar? Gente, é que a gente fala, mas não vive a palavra de Deus. Sabe? A gente tem que entregar mesmo os Isaques, mas não é entregar, porque o povo fala assim: eu vou entregar meu Isaque, mas a gente entrega porque sabe que Deus não vai matar, né? Não, é entregar para ser morto mesmo, sabe? Eu vou entregar o meu Isaque mesmo. Entrega para Deus. Aí, aconteceu coisa boa, aconteceu coisa ruim, aí nós podemos crer que Deus verdadeiramente tem o controle. Deus me tirou daqui, me pôs ali, eu morava lá, mudei para cá, eu fazia isso, vou fazer aquilo. Deus está no controle, na alegria e na tristeza. Não é sempre na alegria. Lógico que Deus quer nos levar à vitória. Óbvio que Deus quer nos levar ao lugar de honra. Ele nos dá dupla honra, está escrito na palavra. Mas nós precisamos passar pelo trajeto, confiando, crendo, sem murmurar, sem fazer justiça com as próprias mãos. Isso, Deus está no controle. Gente, você já pensou? Cara,
administrar tudo de uma família, a mulher inventar que deitou com ele. Vocês já imaginaram? Pensa na vergonha. Pensa. Era mentira, o cara vai preso por uma mentira. O plano de Deus era maior. Foi a maneira que Deus encontrou dele chegar na casa do faraó. Lógico que Deus podia fazer diferente, podia, mas foi a vontade dele, é o plano dele, é a maneira dele agir. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E chegou na casa de faraó e foi glorificado, foi exaltado, foi reconhecido. Ele tinha certeza que Deus tinha o controle. E tinha um versículo que ele não esquecia nunca: todas as coisas cooperam juntamente. Algumas traduções não têm a palavra juntamente. O Ronaldo da Batista que sempre me fala isso. Essa palavrinha faz toda a diferença nesse versículo. Todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para quem está diante de Deus, para os que amam a Deus. Lógico que no momento que ele estava na prisão não devia ser agradável. No momento que nós estamos na dificuldade não é agradável. Mas nós temos que saber que Deus tem o controle daquela situação e aquela situação vai se reverter para o nosso bem. Nós precisamos saber passar a dificuldade com alegria, gente. Lembra na noite de quinta-feira? Gabriel não sabe, porque estava em Ponta Porã, nós chegamos da alegria, não vai ter alegria, não vai ter vitória. É assim. Mas foi em Ponta Porã, gastar dinheiro que não devia. Onde você foi, Gabriel? Eu estava em Ponta Porã. Ah, não? Não. Ah, desculpe, perdoa, irmã. Foi no outro sábado, né? Ah, foi no outro domingo, foi pro Ponta. Eu só errei o dia. Mas tem que comprar batom. Mas eu já vou assistir no negocinho lá. Amém. Então, Deus precisa ter liberdade e nós precisamos ter certeza que Ele está no controle da nossa vida, porque só assim nós vamos aceitar que o plano dele se cumpra. Gente, Paulo sofreu tudo que vocês sabem que sofreu, mas tinha certeza de que Deus era com ele. Nós precisamos ter essa convicção, senão a gente não dá conta e começa a ir fazer com as próprias mãos e começa a ir querer modificar com as próprias mãos. Na hora da aflição a gente tem que levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu sei que você tem o controle, eu sei que você está no controle, que o passarinho não morre sem o seu controle, que os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, por fé, senão a gente abre concessão, senão a gente faz justiça própria, senão a gente bota as nossas mãos. E o mais importante, José sabia que Deus era com ele. Amém. Agora, sabe por que Deus era com ele? Porque ele era com Deus. Eu estarei contigo enquanto tu estiveres comigo. Se me buscares de todo o coração, eu me deixarei achar. Porém, se me deixares, to deixarei. Não é te deixarei, está escrito de to deixarei. Deus quer estar conosco. Deus quer nos levar a um lugar de honra. Deus quer nos levar à vitória. Deus quer nos livrar de todas as intempéries, como livrou José. Ele passou por dificuldades, mas de todas ele foi livre e liberto. Mas nós precisamos verdadeiramente nos soltar na mão de Deus, deixar que Deus opere em nós o seu querer. Nós precisamos cumprir a carreira que nos está proposta. Tem muita gente vivendo a vontade própria. De todo tempo de férias, eu falo muito de férias, depois deve ficar até parecendo que eu não gosto que as pessoas saiam de férias, né? Acho que eu gosto. Ele não pode viajar. Mas o que me surpreende, o que me deixa assim observativo,
é que eu vejo poucas pessoas colocarem os planos, e não é só nas férias, não, férias e trabalho e tudo, mas o que Deus quer de mim nesse tempo? Onde Deus me quer nesse tempo? Sabe, como falou a Nana na quinta-feira, nós precisamos entender que nós fomos salvos para honrar o reino de Deus. E a igreja acha que foi salva para honrar o seu próprio reino. Quem não quer ir no culto e resolver todos os problemas da vida? Será que os problemas de José foram resolvidos? Tem honra maior do que a de José? É isso que Deus quer fazer conosco. Não sei se Ele nos levará todos a sermos governadores de estado. Talvez nem tenha tanto estado para tanto crente. Mas nos levará para a glória. Aqui na terra. Depois vem a glória do céu. Ele quer nos levar ao seu reino de paz, de alegria, de poder e de autoridade. Ele quer nos levar a um local que não nos falte nada, a uma situação que não nos falte nada, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Talvez nós não estejamos permitindo que Deus nos leve. Nós estejamos trilhando o nosso próprio caminho e lutando com a vontade de Deus. Por isso, leiam Gênesis de 37 ao 50. Peçam para o Espírito Santo revelar a vocês, na história de José, aonde que nós estamos falhando, aonde que nós estamos bloqueando o poder de Deus, aonde que nós estamos atrapalhando a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Deixa Deus levar você para um lugar de vitória. Esse é o lugar que Ele tem para nós. É só não atrapalhar. Nós precisamos de Deus. Só Deus pode nos levar à vitória verdadeira, porque todas as outras vitórias, todas as outras circunstâncias são passageiras. Em 40 anos que eu estou em Campo Grande, eu já vi tanto milionário empobrecer e tanto pobre enriquecer, uns licitamente, outros ilicitamente. Eu já vi gente que tinha 10 filhos perder 2, eu já vi gente que tinha 2 perder 1, eu já vi gente que tinha um só, morreu. Nada nos dá segurança, nem riqueza, nem família, nem filho, mas Deus nos dá segurança. Amém. José, todo mundo largou José, família inteira, mas Deus não largou José. Amém. Mas ele era com Deus. Amém. Na tua cabeça, sinceramente coloque isso diante do Senhor. Será que nós estamos no centro da vontade do Senhor?